Então, boa tarde a todos, sejam bem-vindos, que a paz e a graça estejam com todos. Mais um dia de intensivo, temos aqui o nosso último dia de intensivo, essa série está sendo muito boa. Se você não assistiu ainda as outras três, não pôde participar, assista lá no YouTube. Me peçam no final, vou estar falando um pouco sobre o novo canal da igreja, que está sendo colocado os vídeos do intensivo, tá bom? E hoje vamos estar com o nosso irmão Júnior, trazendo essa aula para nós e que nós possamos sair daqui mais uma vez edificados e sabendo mais um pouco da palavra do Senhor. Vou pedir para Israel fazer uma oração nesse momento. Israel, faça uma oração. Ok, Logo após, Júnior, pode estar dando comando aí. ok. Oremos. Bendito Deus, glorioso Pai, agradecemos ao Senhor por essa oportunidade de estarmos aqui para refletir sobre Sua palavra, aprender um pouco mais do Senhor. Agradeço a todos os jovens, a todos que estão aqui conosco, compartilhando desse conhecimento que é precioso para nossas vidas. Fica conosco nesse momento, abra o nosso entendimento, torne o nosso coração sensível, Senhor, a ponto de ouvir com humildade e sinceridade a palavra que vem de Ti. No nome do Senhor Jesus, amém. Ok, vamos lá. Bem, meu nome é Júnior, por isso que eu não quero ser chamado de tio. Se eu quisesse ser chamado de tio, eu tinha dado meu primeiro nome, Benjamin. Então, meu nome é Júnior, tenho 44 anos, eu sou paraibano de João Pessoa, mas atualmente eu e a minha família moramos aqui em Belém do Pará, faz uns 3 anos que a gente está por aqui. Sou casado com a Kátia e temos 4 filhas, 4 meninas, então minha casa é cheia de mulheres. Dou graças a Deus por essa oportunidade de estar aqui com vocês e falar sobre esse assunto. Eu tenho certeza de que, assim como as outras semanas, a gente teve oportunidade de pensar, refletir sobre o assunto. Hoje a gente tem mais uma para concluir, para fechar esse ciclo que a gente está tendo aqui, né? Mas, obviamente, que o assunto tem pano para manga aí, daria para a gente falar muito mais sobre isso, tá bom? Se você tiver alguma outra curiosidade sobre mim, sobre a minha família, sobre o lugar onde eu moro, por sinal é um belíssimo lugar, se quiser conhecer, as portas estão abertas, você pode me perguntar, fala comigo que eu tenho prazer em falar mais com você sobre isso, tá bom? Então, esse tema, esse assunto de identidade cristã, você deve saber que, assim, a gente já falou sobre isso muitas vezes, né? Mas, apesar disso, esse tema, esse assunto nunca se esgota. Ele nunca deixa de ser atual, nunca deixa de ser importante para cada um de nós. Mas mais importante do que o assunto, o tema, é o que a gente vai fazer com ele. Porque você pode adquirir todo esse conhecimento e pode não fazer nada com ele. O que a gente quer realmente com esses momentos que foram organizados é que você, além de conhecer, além de saber, além de conhecer a informação e de refletir sobre ela, que você tenha uma atitude, que você tenha ações diante disso. Então, a gente vai falar um pouco sobre esse assunto. Eu sou um cristão há quase 20 anos. Eu falei, tenho 44, então você já deve ter feito as contas aí. E eu me converti aos 24 anos, por volta dos 24 anos de idade. Então, por 24 anos da minha vida, eu vivi ela do meu jeito, do jeito que eu quis, do jeito que eu achava que era bom. E eu confesso para vocês que eu desperdicei bastante tempo, bastante coisas, com bastante coisas que não são legais, não são agradáveis, mas que também trouxeram algumas reflexões e a oportunidade de compartilhar com vocês experiências.
a maioria delas nada agradável. Eu fui o primeiro cristão de toda a minha família, do meu núcleo familiar. Eu nasci numa família padrão brasileira, católica não praticante. Então, a gente nunca teve uma orientação direta sobre o que é certo, o que é errado aos olhos de Deus. A gente vive meio que seguindo o fluxo, seguindo a maré. Como é que as pessoas estão vivendo e é assim que a gente vai viver. Então, isso traz, com certeza, muitos prejuízos quando a gente se depara com o padrão de Deus. Até então, tá ótimo. Até então, você tá junto com a galera. Até então, você tá junto com a turma. E isso é ótimo. Você não tem nenhuma pressão com isso. Ou pelo menos não deveria. Porque se eu me lembro bem, já faz um tempinho, mas eu posso dizer para você que, assim, eu já fui de tanta tribo somente para querer fazer parte da galera. Eu já fui da turma do rock, eu já fui da galera do skate, eu já fui da turma do reggae, eu já fui da turma do forró, eu já fui de tudo quanto é tribo, pelo único desejo de me sentir aceito pela galera. Então, para isso, eu queria todo o tempo me transformar em algo que pudesse agradar os outros. E nunca satisfazia. A verdade é essa. Nem a mim, nem muito menos a galera. Porque a galera quer que você seja igual a eles e você nunca vai ser igual a eles. Né? Então, essa pressão que a gente sente, que você provavelmente sente e que eu senti bastante na minha adolescência, ela é algo para a gente pensar, para a gente uma vez que encontra com Cristo na vida, passar a refletir, passar a ter algumas coisas que podem nos ajudar. Eu lembro, eu perdi os cabelos, mas não a memória. Eu lembro que quando eu decidi por Cristo, eu tinha um círculo de amizades muito boa. Nessa época eu era da turma do futebol e da bebida. Então, nessa época, quando eu decidi por Cristo, eu tinha um grupo muito forte de amigos, uma turma legal, aquela turma que gostava das coisas boas desse mundo. E olha, quando eu decidi por Cristo, eu me vi numa situação bem complexa. Eu queria agradar a Deus, porque eu tinha decidido por Ele, mas, por outro lado, eu também queria agradar os meus amigos. Então, era uma situação conflitante dentro de mim. Eu ainda ia para o culto no domingo escondendo a minha Bíblia para que ninguém visse. E, ao mesmo tempo, eu, nas oportunidades que tinha, ainda, sim, passava tempo com aquela galera. Então, eu na verdade, não estava me sentindo bem em lugar nenhum naquele momento. E eu tinha que, naquele instante, tomar uma decisão. Porque, como eu aprendi depois, não podemos servir a dois senhores. No caso, agora aqui, falando especificamente desse assunto, eu não podia servir a Deus e servir aos meus amigos. Eu tinha que tomar uma decisão. E eu já contei várias vezes, mas eu lembro até hoje. Era um domingo, eu estava, depois do almoço, o culto lá em João Pessoa, nessa época era à tarde, fim da tarde, 5 horas. Então eu estou lá, depois do almoço, descansando, me preparando para organizar as coisas, tomar um banho para ir para o culto. Para um carro na porta da minha casa, buzinando, minha mãe disse: teus amigos estão te chamando. E eu sabia porque eles estavam lá me chamando. Eu sabia. Naquele trajeto da porta de casa até o portão, que demorou uma eternidade, eu estava pensando em servir. Hoje, carro, ó,
eu estava indo lá no portão para ver os meus amigos e eu sabia, eles estavam lá dizendo para mim, olha, tá aqui, ingresso para o jogo, bebida e as amigas. O que eu queria mais? Tudo que eu queria que o mundo podia me oferecer estava lá. O futebol, os amigos, a bebida e as amigas. Mas eu tinha decidido que eu era uma nova criatura. Mas pensem, isso foi terrivelmente difícil para mim naquele dia. Mas naquele dia era como se eu tivesse tomado, assim, fizesse a ruptura ali, a decisão. Agora eu preciso decidir quem é que é realmente o meu Senhor. A minha vontade ou a vontade de Deus? Então, encurtando a história, eu fui para o culto. Graças a Deus eu fui para o culto naquele dia. Mas a partir daquele dia eu digo para você que nunca mais a minha amizade com os meus amigos foi a mesma. Porque eles decidiram que eu não podia mais fazer parte do grupo deles sem abandonar aquilo que eu tinha abraçado para essa nova vida. Então, precisamos entender que para viver uma nova vida com Cristo, em algum momento você vai ter que fazer uma ruptura com esse mundo. Você pode até tentar adiar, né? Como eu fiz. Eu tentei adiar, eu tentei conciliar os dois lados, mas vai chegar um momento em que você vai ter que fazer uma ruptura com as coisas desse mundo. O texto que a gente vai servir de base para a gente é 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11 e 12. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11 e 12. Eu quero que você saiba de uma coisa. Esse mundo é um mundo hostil. E principalmente hostil para um cristão. Para alguém que decidiu não ter parte com ele. Então, se é hostil, se é difícil, você precisa encontrar algo que lhe dê esperança para continuar. Algo que lhe dê combustível, força, energia para você seguir em frente. Porque é muito difícil lidar com a hostilidade desse mundo. 1 Pedro capítulo 2, versículos 11 e 12 diz assim: Amados, insto em que, como estrangeiros e peregrinos, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. 12. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que naquilo em que eles os acusam de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Duas ideias importantes para nós antes de aprofundar no que o texto diz para nós. Você precisa entender e estabelecer quem eu sou, quem você é por você mesmo e quem nós somos em Deus. Por que é tão importante isso? Porque quem nós somos por nós mesmos tem uma influência forte do que o mundo tenta dizer para nós sobre nós mesmos. Quem nós somos aos nossos olhos é fundamental para definir o valor que terá quem nós somos aos olhos de Deus. Por mim mesmo, eu sou um pobre pecador. E quando eu estou falando isso, eu não estou falando com aquela ideia da falsa modéstia de quem está simplesmente querendo parecer santo, né? Não é esse o ponto. Você pode até dizer, não diga isso, porque você é um vencedor. Muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso, porque talvez o cristianismo esteja tão complicado porque a ideia do mundo tenha se infiltrado no nosso meio.
de querer mostrar para nós que nós somos alguma coisa. A verdade, meus irmãos, é que nós não somos nada. Nós não somos ninguém. Somos miseráveis. Nós só desejamos o que nos agrada. E essa inclinação vai todo o tempo tentar sobressair sobre nós e sobre as nossas vidas. Entender isso é que vai nos ajudar a valorizar aquilo que Cristo fez na cruz em nosso favor. Entender isso é o que vai dar para nós o senso de clareza sobre o valor do que nós somos aos olhos de Deus. Nós não podemos, não temos como nos justificar diante dele. Tudo que nós somos, só somos por causa dele. Essa nova natureza é ele quem nos dá. E o apóstolo Pedro falou isso já, né? Se você ler alguns versículos para cima, você vai encontrar aquele texto famosíssimo das Escrituras. Versículos 9 e 10, ele vai dizer: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Quem valoriza, quem atribui valor a nós, não somos nós. O valor só está em nós porque Cristo nos valorizou. Quando decidiu morrer por nós, quando decidiu entregar a sua vida para nós. Por que isso é importante? Porque pense comigo, você vai no médico sem estar sentindo nada? Você procura um médico quando você está bem? Claro que não. Claro que não. Né? Se você não se reconhece como pecador, para que você precisaria de um Salvador? Se você não se considera perdido, para que você precisa de salvação? Então, isso é muito importante para a gente entender quem nós somos, qual é a nossa identidade nesse processo todo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Filipenses capítulo 3, versículo 20 diz: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A nossa cidadania, a nossa nova cidadania, e obviamente eu estou falando de pessoas que decidiram ter uma nova vida com Cristo. Né? Isso só se aplica àqueles que decidiram ter uma nova vida com Cristo. Se você não decidiu ter uma nova vida com Cristo, isso não faz o menor sentido para você. Mas se você decidiu ter uma nova vida, um novo jeito de viver com Cristo, a nossa cidadania não é dessa terra. E isso é importante para a gente entender, porque às vezes a gente fica querendo caber nesse mundo. Né? Lembra que eu falei que eu fui de todas as tribos? Porque eu queria caber na tribo da galera. Eu queria fazer parte da turma. E aí eu ficava todo o tempo me transformando, assim, me mutilando, vamos dizer assim, num certo sentido, para caber no gosto dos outros. E isso nunca funcionava. Nunca funcionava. Nunca satisfazia. Porque todo o tempo eu estava mudando de turma. Agora, quando eu encontrei Cristo, eu entendi por que eu ficava todo o tempo querendo encontrar um grupo lá e nunca achava. Porque eu não, realmente, em Cristo, eu não sou daqui. Eu não sou desse mundo. Eu decidi agora ter um novo princípio, um novo padrão. Os princípios e valores que as pessoas têm nessa terra não servem mais para nós. Não podem definir como é que a gente vai viver agora. Então, é importante para nós a gente entender isso.
o Espírito Santo de Deus, que agora habita em nós, nos move para viver de uma forma diferente daquela que nós vivíamos antes. Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16, diz assim, ó: por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. À medida que eu me preencho de Deus, da sua vontade, e o Espírito Santo dele vai agindo na minha vida, eu não sou mais dominado pelos meus desejos de satisfazer a minha carne. Mas agora eu vivo para satisfazer o meu espírito, aquilo que eu sou espiritualmente. E isso é tão importante. Mateus capítulo 5, versículo 13, vocês conhecem. Jesus disse que nós somos sal da terra. Nós somos sal da terra. E é tão interessante, né? O sal tem duas funções primárias, né? Conservar, né? E dar sabor. Conservar e dar sabor. Mas se esse sal perder as suas propriedades, não serve mais para nada. O sal só dá sabor à carne porque ele é quimicamente diferente da carne. Mas se o sal perder a sua essência, não serve mais para nada. Então, como cristãos, como servos do Senhor, como novas criaturas em Cristo, só vamos exercer o nosso papel de dar sabor e conservar o mundo em que nós estamos, enquanto preservamos a nossa essência, a nossa nova natureza, que é ser de Cristo. Não foi isso que o apóstolo Paulo falou em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, né? Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se amoldem ao padrão desse mundo. Então, o mundo vai querer colocar você no molde dele. E vai até exigir que você se encaixe no padrão dele. E aí, cabe a nós tomarmos aquela decisão que eu falei que uma hora ou outra nós vamos precisar fazer. A quem nós vamos servir? A esse mundo e as coisas que tem nele? Ou a Deus e a sua vontade expressa na sua palavra? Então, não é o mundo que vai definir como nós vamos viver. Somos nós que, a partir dessa nova forma de vida, vamos determinar como vamos caminhar nesse mundo. Você sabe, você não pode, sim, simplesmente sumir do mundo, do mapa. A menos que você decida virar um monge, vá ser recluso lá nas cavernas no deserto. A menos que isso aconteça, você vai continuar vivendo aqui. Você vai continuar aí na sua casa, com a sua família, com a sua vizinhança, com seus amigos da escola, da faculdade, do trabalho, e não tem como fugir disso. Então, já que nós estamos aqui, nós precisamos trabalhar e entender como viver nesse mundo sem permitir que ele determine qual vai ser o nosso comportamento. E é isso que a gente está falando sobre ter uma identidade, uma nova identidade em Cristo Jesus. Quem nos define não é o mundo, apesar, você tem que lembrar das pressões que ele faz sobre nós. Nós precisamos entender que agora em Cristo Jesus, eu preciso me esforçar,
E aí, para isso, você tem a ajuda do Espírito Santo de Deus, dos irmãos que estão à sua volta, dos irmãos que estão até mais longe um pouco de você, para lhe dar força, para lhe dar, assim, conforto, palavras de incentivo, para que você consiga caminhar nessa luta. Porque sozinho nós não vamos conseguir. Veja, voltando lá para 1 Pedro, capítulo 2, versículo 12, na versão da linguagem de hoje, a versão da linguagem de hoje, assim, falha muito, mas às vezes ela dá uma luzinha para nós. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 12, na linguagem de hoje, diz assim: a conduta de vocês entre os pagãos deve ser boa, para que quando eles os acusarem de criminosos, tenham de reconhecer que vocês praticam boas ações. E assim, louvem a Deus no dia da sua vinda. No começo, lá no versículo 11, tem duas palavrinhas interessantes para a gente lembrar. Eu esqueci de mencionar logo lá no início, mas no versículo 11, as duas palavras que a gente tem lá é estrangeiros e peregrinos. Na NVI vai dizer como estrangeiros e peregrinos. Lá no original é dizendo já que, não é como, é já que vocês são. Já que você não é parte dessa terra, porque é isso que a palavra quer dizer, é alguém que vive num lugar, mas não tem direito de cidadão. Essa palavra estrangeiro aí. É alguém que vive num lugar, mas não tem parte com aquilo. Então, Pedro está dizendo que como nós somos estrangeiros nesse lugar, apesar de nós vivermos aqui, não temos parte mais com esse mundo, peregrinos, a ideia de que estamos aqui de passagem por um pouco de tempo e logo vamos deixar isso aqui. Então, é importante que a gente entenda, nós não mais fazemos parte desse mundo. Quando você decide por Cristo, você assume uma nova cidadania. E apesar de você continuar aqui na terra, você não mais é regido pelas coisas dessa terra. Você agora tem um novo Senhor que não é dessa terra, que não é desse mundo. Você é regido agora pelas coisas do alto, pelas coisas do Espírito, pelas coisas que vêm do céu. Versículo 12, como eu estava lendo na linguagem de hoje, fala coisas interessantes. A conduta de vocês entre os pagãos deve ser boa. Mas é interessante, porque logo depois ele diz, para que quando eles os acusem, não é que se eles vão acusar, é que vão ignorar o nosso novo jeito de viver. Vão criticar o nosso novo jeito de viver. Vão, assim, fazer piada com o nosso novo jeito de viver. Eu lembro que quando eu tentei voltar para aquela turminha minha de amigos e eu não queria mais compactuar com certos assuntos que eles falavam e eu tentava dizer, pô, vamos falar de outra coisa, eu não quero falar disso. Qual era a coisa que eu ouvia mais? Pronto, lá vem. Sim, pintou e bordou e agora quer dar uma de santa aqui para cima da gente. Vão criticar, vão pressionar, porque você não é mais igual a eles. E aí a gente vai precisar entender que vamos precisar ser fortes para continuar, perseverar, vivendo como é agradável aos olhos de Deus, para que no fim das contas, eles possam reconhecer e glorificar a Deus através de nós. Pense uma coisa, talvez, os seus amigos, seus colegas de trabalho, de faculdade, de escola, o único contato com Deus que eles vão ter na vida vai ser através de você. Já pensou nisso? A única Bíblia que o seu amigo ou amiga vai ler na vida são as suas atitudes, suas palavras, seus comportamentos
e as suas decisões. E eu não estou falando isso para gerar uma pressão sobre você, mas eu estou falando isso para lembrar do privilégio que nós temos por sermos de Cristo, de oferecer para as pessoas que estão à nossa volta a oportunidade de terem um novo jeito de viver. E eu dou graças a Deus, porque alguém um dia chegou perto de mim e me deu a oportunidade de entender que eu não precisava tentar todo o tempo viver de um jeito que agradasse a uma pessoa diferente. Que eu podia encontrar alguém que me amava do jeito que eu era e que estava disposto a me abraçar e viver uma nova caminhada comigo, para que eu aprendesse dele e fosse transformado à medida que caminho junto com ele. Foi isso que Cristo fez. Quando ele me aceitou, quando ele morreu por mim na cruz. Ninguém veio para mim dizendo, olha, aqui está a lista de regras que você tem que cumprir para ser um cristão agora. Não, o que eles me falaram foi, veja que maravilha é viver com o amor de Cristo sendo derramado sobre você todos os dias. E foi isso que me encantou. E eu quero, com as pessoas que estão à minha volta, transmitir essa mensagem. Sabe, aqueles meus amigos lá de trás que me criticaram, que tiraram um barato da minha cara, que não quiseram me ouvir falar das coisas de Deus um dia. Sabe, eu estou morando a 2.200 quilômetros de distância da maioria deles agora. Mas todas as vezes que eu visito João Pessoa e que eu falo para alguns deles, estou indo aí, boa parte desses meus amigos me pedem para ir na casa deles para que eu possa fazer uma refeição com eles, orar com eles e dar conselhos para eles e para a sua família. Já pensou? Se eu tivesse, pela pressão que eles fizeram, desistido de seguir a Cristo e tivesse aceitado viver como todo mundo acha bom viver, que oportunidade teria perdido de compartilhar da minha fé, da minha nova forma de viver com essas pessoas. E isso vale para todos nós. Isso é importante para cada um de nós. Não é o quanto você acumulou de conhecimento a respeito desse assunto, mas é o que você vai fazer com isso hoje, amanhã, durante essa próxima semana. Você pode saber decorado o que foi falado nessas últimas 3 aulas e na aula de hoje. Você pode saber decorado, mas se você não tomou a atitude de fazer nada com isso, pouco proveito teve tudo que foi falado. Tome uma atitude, tome uma decisão de viver um novo estilo de vida e de impactar aqueles que estão à sua volta. Seja sal na vida dos seus amigos, irmãos, familiares. Seja aquele que dá sabor ao ambiente, que quando você chega, o ambiente se transforma para o bem, para a glória de Deus. Seja aquele que preserva, que traz a paz, que não assim promove a contenda, mas que traz a paz, a alegria, o amor de Deus. É por essas coisas que o Senhor nos chama a viver dessa nova forma aqui, que a gente pode ver na carta de 1 Pedro e nesses outros textos que eu compartilhei com vocês. Um último texto que eu quero compartilhar com vocês hoje é Colossenses, capítulo 3, a partir do versículo 1. Colossenses, capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus.
Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestos com ele em glória. Permanecer fiel a Deus e a essa nova identidade que ele nos deu é o que vai nos dar a certeza de sermos glorificados no fim dessa jornada. Pode ser que os seus amigos, assim, nem queiram mais ser seus amigos, né? Bota entre aspas esses amigos aí. Mas também pode ser, e há uma grande probabilidade, que um dia você tenha a grande oportunidade de compartilhar com os seus amigos, com as pessoas que estão à sua volta, a maravilha que Deus fez transformando você nessa nova criatura. A pressão, eu sei, é enorme, enorme. E a gente fica o tempo todo se perguntando, se questionando, vale a pena? Vale a pena? Veja o que eu estou perdendo. Veja as coisas boas que o mundo tem a oferecer aí. E é verdade. E é verdade. Pecado só é pecado porque é algo aprazível, gostoso, que desejamos. Mas o importante mais é as consequências disso para a eternidade. Que vale mais a pena? Um minuto de prazer ou a eternidade em glória com o nosso Salvador? Então, para nós, fica a exortação. Essa nossa nova identidade em Cristo Jesus precisa causar um impacto naqueles que estão à nossa volta. E não o contrário. Não são eles que devem fazer uma pressão e até nos influenciar para o mau caminho. Mas somos nós que temos o Senhor, o Salvador conosco, que temos plena e total capacidade de ser sal e luz para esse mundo hostil e perdido. Que Deus abençoe você nessa caminhada, nessa jornada, que Deus possa, sim, nos dar força e perseverança para continuar, porque a esperança é garantida, a vitória é certa, mas até lá há muito trabalho a ser feito. E se você precisa de ajuda para seguir nessa batalha, saiba que aqui em Belém você tem um irmão que está disposto a compartilhar dessa luta com você. Se você me considerar útil para ajudá-lo em alguma coisa, estou à disposição. É só me chamar, que eu posso tentar, na medida do possível e das minhas limitações, ajudar você nessa caminhada. Perguntas, comentários? A gente vai deixar... Obrigado, Júnior, por esse momento. Foi muito edificante. Espero que seja sido edificante para todo mundo. Vai deixar esse momento agora para que vocês possam comentar alguma coisa, se você queira acrescentar, alguma coisa que você queira perguntar. O Júnior aí vai estar para responder. Tá bom? Então, você pode só ativar o seu áudio aí e você pode falar. Aconteceu um pouco parecido comigo, só que a única diferença diferente que aconteceu com o Júnior e aconteceu comigo é que eu sou cristã desde quando eu tinha 1 ano. Os meus pais, hoje eu tenho 23, então isso quer dizer que são 22 anos de conversão dos meus pais. E, assim, os meus pais nunca me privaram de ver o mundo como ele é, né? Com os meus próprios olhos. E quando eu tomei a decisão de me batizar, de entregar, né, minha vida para Cristo, eu participava dessas rodinhas, né, já fui de quase todas que ele foi também, só não a do forró. Mas já participei da rodinha do reggae, já participei da rodinha do rock, e tipo, fui me procurando, e eu disse, não,
minha rodinha não é aqui. E hoje, e é como ele disse, eles expulsam, tipo, quando a gente vai falar de Cristo, quando a gente começa a falar de Jesus, eles, ela vem com papo de igreja, ela vem com papo de crente, e eu escutei muito isso, né? Mas hoje em dia, eles já me escutam diferente. Quando a gente se encontra, que eu falo quando eles me contam os problemas, e eu falo que tipo, aquela frasinha bem clichê, né? De que com Deus é difícil, sem Ele é bem pior. E eu sempre costumo dizer que as coisas costumam não ser só difícil para quem não tem uma determinada fé, mas é para todo mundo. Porém, quando a gente busca em Deus, se torna tudo mais fácil. O fardo se torna mais leve. E hoje em dia eles escutam, talvez seja pelo amadurecimento, né? E tipo, quando a gente é bem mais novo, as pessoas não dá muita atenção, né? Porque são adolescentes, é criança, é jovem, só fala besteira, mas quando a gente vai amadurecendo, as coisas vão tornando diferente. E aconteceu dessa forma comigo também. Hoje em dia eles me veem diferente, me escutam, não questionam, não dizem, para, não, escuta, mas é diferente quando a gente se torna mais maduro, tanto no pessoal como no espiritual. É uma das coisas que eu lembro até hoje, quando eu fui entregar minha vida para Cristo. Vou fazer 9 anos que eu entreguei minha vida para Cristo, e uma tia minha falou o seguinte: Ina, tu sabe que quando tu se batizar, tu vai ter que deixar tuas amizades do mundo, né? Aí eu falei assim: desculpa, mas eu não entendo isso. Por quê? Porque se Deus pede pra gente ser luz em meio às trevas, como é que eu vou ser luz distante deles, né? Uma das coisas, mais aquela mesma coisa, não vamos estar no meio deles sempre por conta da questão do que eles falam, né, do que eles fazem. Então, o que eu faço hoje com meus amigos, eles têm um respeito, eu consigo o respeito deles, né? Então, quando eu chego, eles já falam: ó, vamos mudar de assunto, porque o Renan tá chegando, vamos sair, mas não vamos beber, vamos só comer uma pizza ali com ele, depois a gente vai para outro canto. Então, assim, eles sempre, quando vão falar comigo também, alguns grupos, até eu saí, porque eu falei: ó, galera, não tem como eu estar num grupo onde só tem moralidade. Então, assim, eu acho que não é você se afastar dessas pessoas, mas não seja influenciado por eles e seja você que seja o influenciador. Procure sempre ser o influenciador no meio dessas pessoas. E assim, todos nós, não sei se todos aqui, mas acho que a maioria já passou, ainda vai passar por um momento assim, porque realmente a amizade que a gente tem no mundo é bem difícil. Igual o Michael falou, hoje em dia amadureceu, mas é a questão também do respeito, né? Você cria um respeito. Como é que eu vou criar um respeito se eu vou sempre falar a mesma coisa que eles? Então, eu não vou mostrar Cristo para eles. Eu tenho que mostrar Cristo, tenho que mostrar que eu mudei. Mas que alguns falam: você é chato. Não, eu sou cristão, cara. Eu não posso fazer isso. Desculpa. E saber colocar no seu lugar. Então, é isso que eu tinha para falar. Uma coisa interessante, assim, num certo grau, eu não ignoro completamente os meus amigos lá de trás. Porque você tem que lembrar, um dia eu não fui cristão. E todas as vezes que alguém veio para mim com conversa de crente, eu abominei. Eu corri longe, eu não quis ouvir esse assunto, né? E na verdade, a grande maioria das pessoas que assim vieram com essa conversa de crente para mim antes de eu me tornar um cristão, eles eram inconsistentes na sua decisão, né? Eles eram um pé na igreja e um pé no mundo. Então, a decisão deles de apresentar Cristo para mim não tinha nenhum valor e consistência. Não estou falando que quando decidimos ser cristão, a gente vai assim permanecer fiel e nunca vai errar. Não é isso, mas é o que o Renan falou. Estabelecer que eu agora tenho um novo padrão. Apesar de eu estar propenso e cair, a minha decisão é para continuar seguindo em frente. Então, isso é muito importante na sua propaganda para esses amigos. Que eles encontrem em você a consistência de alguém que tomou uma decisão para a vida toda.
E aí, mais alguém gostaria de falar, comentar, perguntar? O Júnior está aí para responder, tá? Pode perguntar. Pode perguntar. E se eu não souber responder, eu mando para os universitários. Só um comentário que na minha adolescência, né? Aí começo da juventude. Eu não achava errado, sabe? Ficar na roda de amigos que bebiam. Tipo, eu não bebia, mas acompanhava, né? Assim, na mesma roda. Mas quanto mais eu me aprofundava na palavra, aquilo foi me incomodando, sabe? Não me fazia bem tá naquela roda e tudo. Aí um dia, tipo, foi o ápice. Eu olhei pro lado e vi cada coisa triste que eu não, gente, isso aqui não me pertence. Eu não posso ficar aqui, eu não posso continuar fazendo isso, não. Tipo, eu tenho que ser luz. Aí foi a partir do momento que eu tentei ser amiga, ficar com os meus amigos, mas, tipo assim, de uma visão diferente. Olha, gente, eu não aceito isso. Eu gosto de vocês, mas tem um limite. Tipo assim, eu oro por vocês e tudo, mas quando Deus, tipo, lhe dá um baque para você, olha, minha filha, é isso aqui, você não pertence a isso, seja luz, tipo, e todo dia é uma luta, né? Um dia de cada vez, um dia a gente mostrar ser luz no meio de tanta treva, e é isso, não é fácil, mas juntos venceremos. Júnior, vou mandar aqui uma pergunta para o Júnior. Júnior, para você, referente a essa questão de no momento que a pessoa se entrega a Jesus Cristo e os jovens têm que mudar de vida e tudo mais. A experiência de uma pessoa que ela era do mundo, né, da cultura família tradicional, como você falou, que eu também vim desse lá. E a outro cenário que a maioria do que acontece com os jovens na nossa igreja é aqueles que são cristãos de berço, né? Aí, para você, quais seriam as diferenças de experiência de um para outro? Seria a mesma experiência, o mesmo impacto na vida de mudança, né? Então, como seria essa divisão? Porque para nós, eu diria assim, às vezes para nós que é do mundo, a gente pensa assim, eu sei o que é errado, agora eu sei o que eu devo parar de fazer de errado. Mas quem está na igreja, para ele parece que tudo é muito misturado. Ele tem dificuldade em dividir o que é certo e o que é errado. Então, como responder essa situação? Ótima pergunta, Alexandre. Muito boa. Então, eu com certeza sei que a vontade do Senhor é que nós pudéssemos todos nascer numa família com valores cristãos. Isso eu não tenho nenhuma dúvida. Esse é o desejo que Deus tem para a vida de qualquer pessoa. Mas eu sei que a gente tem grandes diferenças entre alguém que viveu uma parte considerável da vida no mundo e a outra pessoa que assim nasceu num berço cristão e agora encara essa decisão de ser um cristão, mas tendo vivido a vida toda num berço cristão. Eu diria que dos dois lados a gente tem diferenças, né? Quem nasceu assim, sem ser num berço cristão tem a sua, vamos dizer assim, bagagem que pode ajudar no sentido de que você vivenciou algumas experiências frustrantes, desgastantes, erradas, que podem dar para você uma noção de alerta do perigo. A gente já, vamos dizer assim, a gente já tem o entendimento de onde aquilo vai chegar, né? Do perigo que aquilo tem. Por outro lado, você tem que entender que isso traz para a sua vida uma bagagem, né? Algumas experiências que nós vivemos antes de nos tornar um cristão podem influenciar a nossa vida inteira, podem assim nos acompanhar a caminhada inteira.
e até as consequências daquilo que a gente faz antes de tomar a decisão por Cristo também se perpetuam. O Senhor, assim, nos salvou e apagou o preço dos nossos pecados, mas as consequências, elas permanecem, né? Por exemplo, se você não conhecia a Deus e foi pai ou mãe na adolescência e agora decidiu por Cristo, você é uma nova criatura, mas você tem uma responsabilidade que vai acompanhar você por toda a vida, né? Então, a gente tem vantagens e, vamos dizer assim, desvantagens com aquele que nasceu sem uma família cristã ao seu redor. Quem nasceu num berço cristão tem infinitamente mais vantagens, mas também tem algumas desvantagens. Uma desvantagem é achar que você pode viver pela fé do outro. É achar que a fé do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, pode ser suficiente para livrar você, né? Então, você se escora na fé do outro. Você se esconde na fé do outro e não se responsabiliza por aquilo que você deve na sua nova jornada. Um outro risco é o desejo de conhecer o outro lado, né? É aquela coisa, você nunca experimentou o lado ruim, o lado negro da força. Então, você sente uma tentação de experimentar como seria se eu estivesse lá. Então, isso é algo que também acompanha aquele que nasceu num berço cristão. E aí a gente vai precisar de muito apoio de dentro da igreja, dos irmãos que estão à nossa volta, para nos, assim, ajudar nessa caminhada. Quem veio de fora tem apoio de quem já conhece a vida no meio cristão para ajudar a acolher e, assim, inserir esse novo irmão na família. Quem já é do berço cristão tem que encontrar em quem foi do mundo o amparo para dizer, olha, cara, deixa eu dizer uma coisa para você. Pode parecer mil maravilhas do lado de lá, mas deixa eu te falar, as consequências, as cicatrizes que você fica por viver do lado de lá podem ser trágicas para a sua vida. Você pode desejar ir lá e assim dizer, eu preciso conhecer lá para saber se é aqui mesmo que eu quero estar. Pode ir lá e nunca mais voltar. Então, essa diferença de perfil entre quem chega na igreja tendo vivido boa parte da vida no mundo e quem nasceu num berço evangélico, ela tem as suas vantagens e desvantagens. Obviamente, como eu disse, eu vejo muito mais vantagem para quem nasceu numa família cristã. Eu tenho um desejo no meu coração de criar as minhas filhas num lar que preserve os valores cristãos, porque eu acredito que isso ajuda bastante na vida delas no mundo, mas também e principalmente ajuda elas a seguirem o rumo certo da salvação com Cristo. Muito boa noite mais uma outra vez. Me chamo de novo Clementino. Eu tenho uma questão. A minha questão é a seguinte: você quer possa se tornar um cristão, também que ele possa mudar aquelas atitudes dele. Eu não consegui ouvir bem a pergunta do Clementino. Alguém ouviu bem e pode repetir para mim ou ele mesmo? Tá bom, não sei se está conseguindo me ouvir. Agora parece que melhorou o seu áudio. Agora dá para ouvir, né?
Tá bom. A minha questão é, suponhamos, ou seja, você tem um amigo e esse seu amigo bebe, fuma, faz aquelas coisas que não é nada de bom. E você sempre lhe antecipa, ou seja, você sempre lhe fala, isso não é de bom, não pode fazer isso, mas ele não quer acatar aquilo que você está lhe dizendo. Ah, ou seja, você sempre, por exemplo, você lhe abre alguns versículos para que ele possa se arrepender de uma coisa desse, mas não quer ouvir nada disso. O que na verdade você pode fazer talvez de uma outra forma. Muito boa pergunta, boa pergunta. Obrigado, Clementino. Isso é bem interessante e bem real de acontecer. Então, um amigo que você ama e que você quer o bem para ele, que você gostaria de compartilhar sobre Cristo, sobre a sua nova vida com ele, e naquele momento, nessa fase da vida, talvez não esteja disposto a lhe dar ouvidos. Eu já tive algumas experiências assim. Então, a pessoa não quis me ouvir naquele momento. Naquela fase da vida, ele estava decidido que queria abraçar o mundo. E como eu não queria abraçar o mundo, nós mantivemos uma certa distância, mas eu nunca fechei a porta completamente. Eu sempre deixei a porta entreaberta. Eu sempre deixei claro para ele, olha, a porta está aberta e no dia que você precisar de mim, eu vou estar aqui. Eu vou dizer para você, eu já fui pegar amigos num bar, bêbados, caído de bêbados. E assim, eles, quando estavam nessa situação, sabe quem eles conseguiram lembrar e pensar que podiam ajudar? Eu. Mesmo que eu nunca ia estar no bar com ele, mas na hora que ele precisou de ajuda, ele conseguiu lembrar que eu disse para ele que a minha porta sempre estaria aberta para o dia que ele precisasse. Tá? Então, talvez ele não queira ouvir naquele dia, naquela fase, os versículos ou os conselhos que você tenha para dar, mas nunca feche a porta. Não vá com ele para o bar, não vá com ele fumar, mas deixe a porta entreaberta, porque um dia esse amigo pode precisar de você. E se você estiver pronto para, com atitude cristã, amar e ajudar ele, você pode ganhar ele para a eternidade. Então, se mantenha numa distância saudável para não ser tragado pelo pecado, mas não feche a porta. Deixe ela entreaberta, porque um dia ele vai bater na sua porta. E eis a sua oportunidade de compartilhar da sua fé com ele. Amém. Muito obrigado. Muito obrigado. Opa, Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? eu gostaria de fazer uma pergunta aí, amigo. Pode falar, Elias. Tá saindo bem, né? Existe, assim, alguma situação do irmão não se encaixar com outros irmãos? Porque acontece muito, assim, com irmãos jovens. De, pô, a gente está lá na igreja e tem alguns irmãos que se acham um último, mano. Alguns jovens assim, que se acham multidão. Aí é um pouco complicado de se encaixar com gente assim. Aí também a gente vai nas reuniões e, pô, só dá idoso. Algumas reuniões assim, aí, bom, esse é jogar logo, esse é um dos meus problemas, entende? O que você acha desse tipo de situações, assim, como posso melhorar, como posso resolver? Se você morasse aqui em Belém, eu ia dizer, Elias, vamos andar junto, vamos passear junto, vamos conversar junto, vamos passar um tempo
contemplando a natureza, beleza da natureza que Deus criou. Mas como você não mora, eu vou dar um conselho. Nem sempre a gente, quando chega num lugar, a gente vai se sentir parte daquele grupo. Porque para se inserir num grupo, a gente tem um processo que acompanha esse amadurecimento, né? A gente precisa, primeiro de tudo, se nós estamos chegando, nós vamos precisar, sim, derrubar muros, né? Num certo sentido, você vai ter que, sim, se mostrar. Você vai ter que, assim, estar disposto a mostrar quem você é, e isso implica em, muitas vezes, mostrar suas fraquezas, suas dificuldades, suas ansiedades, para que outras pessoas percebam que você é alguém que precisa de ajuda nesse sentido. Pode parecer que não, e você que não me conhece ou que está me vendo hoje pela primeira vez, pode achar que não, mas eu sou uma pessoa tímida. Já fui muito mais, mas eu sou uma pessoa tímida e que tem uma certa dificuldade em estabelecer relacionamentos. Então, eu tive que vencer batalhas dentro de mim para que eu pudesse fazer parte, para ter parte com o corpo. Na minha natureza, o meu jeito é ser mais isolado, mais distante. Mas se eu quero ter a comunhão que o Senhor disse que me edifica, que me faz crescer, que me faz ser mais parecido com Ele, eu vou ter que mudar algumas coisas em mim para ser desse jeito que Ele quer que eu seja. Elias, procura um irmão, procura um amigo na igreja para trocar uma ideia, para passar um tempo junto, para você falar sobre a sua vida, sobre a sua história, para ouvir dessa outra pessoa sobre a vida dele, sobre a história dele. Desenvolva uma amizade, um relacionamento, porque é assim que a gente constrói. Não é automático. Não é como apertar um interruptor e eu já faço parte. Isso é algo que a gente constrói, mas é preciso que as duas partes realmente estejam dispostas a se envolver. Tanto quem chega a se inserir realmente, quanto quem já está a acolher quem está chegando. Irmão, eu lembro que comigo não acontece tanto agora, né? Mas eu lembro que acontecia muito antes, no começo, assim, de eu querer conversar com algum irmão e o cara super metido, falava algumas coisas assim, olhando de canto de olho, né? E a gente sabe que isso acontece, né? Na igreja, assim, isso é uma situação bem chateante. Já aconteceu comigo, já vi acontecendo com outras pessoas, né? Então, como eu falei, é bem complicado lidar com esse tipo de situações. No começo, às vezes, eu me encaixava mais com os irmãos que não queriam se dedicar do que os que se dedicavam. E olha que eu me esforço muito para me dedicar, irmão. Mas, tinha os irmãos que pareciam que se dedicavam, mas não davam a mínima importância quando eu queria conversar com eles, ou então quando alguma outra pessoa queria conversar com eles, entende? Agora, né, eu conheço bastante pessoas bem humildes, mas no começo foi bem complicado. Aí eu tinha mais assim amizade com pessoas que estavam lá na igreja, mas não se dedicavam tanto, os rebeldes. É isso aí. Obrigado, Elias. Persevere, irmão, persevere. Assim, todos nós estamos numa jornada de transformação constante. A gente está aprendendo, a gente está amadurecendo. Eu ainda tenho muita coisa para ser melhorada, para ser mudada, para ser transformada em mim. Então,
assim, persevere, ore a Deus para que o Senhor possa fazer mudanças na minha vida, na sua vida e na vida dos irmãos que estão ao nosso redor. Obrigado. Mais alguém gostaria de falar, perguntar? Senão a gente vai... Vou pedir para o Eric fazer uma última oração, pode ser, Eric? Fazer uma oração para a gente encerrar, porque também vai ter algumas reuniões agora para algumas pessoas irem. Então, assim, muito... Queria só falar, Renan. Thalita, pode falar. Pois é, gente, foi muito bom, intensivo, né? Nosso quarto encontro. Infelizmente se encerra hoje. Futuramente teremos mais. Eu queria agradecer a cada um que esteve, que está aqui hoje, que participou dos 4 encontros, viu? Que esse intensivo nos fortaleça ainda mais a buscar ser parecido com Deus, viu? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E próximo sábado, para quem é de Fortaleza, a gente vai ter o nosso primeiro encontro presencial, um piquenique ao ar livre, com todos os cuidados, viu? Sejam todos bem-vindos. Pena a gente não pode ir, né, Júnior? Que pena, que pena. É isso aí, galera. Que, mais uma vez, muito obrigado pela participação de todos, tá bom? A gente tem as redes sociais, tem o do Júnior, tem o meu, tem algum dos irmãos aí. Se você precisar perguntar alguma coisa, fiquem à vontade para perguntar, para falar, para conversar, tá bom? A gente está aí para andar junto nessa caminhada, tá bom? Então, Eric, pode fazer a última oração, por favor? Posso sim. Então, oremos. Pai, obrigado por mais um dia. Obrigado por essa aula, Pai, que foi muito edificante. Por mais uma tarde que estamos aqui para aprender mais de Ti e também estar em uma comunhão. Que possamos, Pai, ao receber como opção a Ti e outras pessoas, que possamos sempre Te escolher, Pai, independente das consequências que achamos que possam ser ruins, mas ao escolher a Ti sempre vão ser boas. E em nome de Jesus, obrigado por esse intensivo, que foi muito bom. É que te oramos e te agradecemos. Amém.